Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão. Hoje eu estou recebendo aqui no nosso estúdio diário de Caratinga o Dr. Anderson Fábio e sua esposa Flávia Alves. Dr. Anderson, seja muito bem-vindo. Flávia, seja muito bem-vinda. É um prazer receber vocês aqui novamente, né? A gente já fez um podcast, para quem ainda não assistiu, gente, vai lá e assista. Dr. Anderson, a juíza comarca de Caratinga. Isso mesmo, muito obrigado por nos receber aqui. É um prazer. Nossa, amamos o convite, obrigada de coração. E hoje vocês vão contar pra gente o objetivo que vocês alcançaram. Que antes no podcast que a gente gravou, né, vocês falaram do projeto que tinham de inaugurar a biblioteca lá em Santa Bárbara do Leste, né? E foi realizado. Como que foi, gente? Conta pra gente, todo mundo quer saber como que foi essa sensação, né, doutor? Eu estive presente lá. Gente, aqui, pra mim foi mágico. Eu gostaria que vocês falassem pra gente, pro pessoal aí, como que foi ver essas crianças, o brilho no olhar das crianças, né? Assistindo a inauguração. Foi maravilhoso. Eu salvo eles, mas vocês vão contar pra gente os detalhes. Bom, você falando assim, a gente começa a relembrar tudo que aconteceu. Só falando do projeto, o projeto ele acontece anualmente. Então, a cada ano é trabalhada uma instituição diferente, ou uma escola, um asilo. E aí, nesse ano, foi essa escola, lá no Córrego dos Ferreira. E quando nós começamos escolhemos a escola para trabalhar, além da parte que a gente sempre faz no projeto, que são as cartinhas e trabalhar o sonho das crianças, teve uma outra parte que foi a biblioteca. Entendi. Doutor, só para as pessoas que estão em casa, o projeto é Árvore dos Sonhos, né? Sim. Vocês até falaram da outra vez que estiveram aqui. É esse projeto que vocês trabalham essas cartinhas, recebem as cartinhas, né? Sim, esse é o projeto de Natal do Fórum. Sim. Na verdade, a gente tem um outro projeto que ele é mais extenso, que é o do Macaco Vermelho, que é quando a gente vai até as escolas ou recebe as escolas para fazer palestra, contação de histórias. E aí, a partir desse contato com as escolas, é que surgiu o projeto Árvore do Sonho, que ele é feito a cada ano com uma escola diferente para encerrar na época do Natal, no final do ano. Eu tô amando conhecer mais desse projeto, porque quando a gente, né, da outra vez eu ouvi vocês falar muito desse projeto, vocês são os idealizadores, né, do projeto Árvore dos Sonhos, e eu vi como que vocês falam para a criança, fazem elas acreditar que podem realizar os sonhos. É esse que é o principal objetivo, né? Sim, sim. A gente vê muitos projetos de Natal que presenteiam as crianças. Sim. E são muito bons, são muito válidos, é muito gratificante. Só que a gente queria dar um presente diferente. A gente queria que essas crianças acreditassem em si mesmas, que elas percebessem que elas podem sonhar e realizar. E esse ano foi muito especial por ser uma escola de zona rural. A gente conhece muitas crianças de zona rural que às vezes elas pensam que o destino delas já está traçado, que a vida delas já está escrita. Então o projeto vem para mostrar que se elas resolverem continuar na roça, plantando e colhendo, não tem nada de errado nisso. É muito lindo, é muito justo, é muito válido. Mas elas podem fazer a escolha do que elas querem. E se elas quiserem plantar, elas podem escolher plantar sendo um engenheiro agrônomo, sim, ou plantar produzindo alguma coisa diferente. A gente quer incentivar que elas sonhem e realizem, porque elas podem. E muitas vezes a gente percebe que elas não sabem que elas têm esse poder, mas têm. Então vocês despertam na criança para que elas entendam isso. Eu posso conseguir, eu posso escolher, né? Realmente, gente, é lindo esse projeto. Lindo. E, assim, cada vez que eu conheço um pouco mais do trabalho que vocês realizam, eu vejo que realmente tem pessoas como vocês que têm essa missão, né? Que Deus dá uma missão. Acho que Deus deu essa missão para vocês, né? E, assim, quando a gente faz a escolha pelo projeto, na verdade, a gente está tentando transmitir um pouco daquilo que a gente aprendeu. Eu não vim de uma família rica, hoje eu sou juiz, assim,
teve um esforço muito grande, é um concurso muito difícil, tem um mérito muito grande, mas teve muita gente que me ajudou também. Então, sem a ajuda de pais, de amigos, de professores, pessoas que viraram para mim e falaram, não, vai, você tem potencial, você não desiste, você vai conseguir alcançar. Isso é super importante, né? Ter alguém que incentiva, né? Porque quando você tem alguém que acredita em você, parece que aquela chama, ela revive. Verdade. Aquela chama, ela arde com mais força para você seguir. Verdade. Eu também acredito dessa forma. Acho que quando alguém faz você enxergar, né? É o que vocês disseram. Faz você enxergar. Você pode, olha, você tem esse potencial. Então, acho que realmente é segurar na mão, alguém que segura na sua mão, vamos continuar, você pode, você consegue. Isso eu acho que dá força mesmo para alcançar. E aí, quando a gente conheceu a comunidade, na verdade, a gente foi visitar uma amiga nossa que mora lá, que ela tinha passado por um problema de saúde. Nós fomos visitá-la por conta disso. E assim nós acabamos conhecendo lá o Córrego dos Ferreiras. E aí tem as histórias do Córrego dos Ferreiras, porque lá me parece que todo mundo é parente. É mesmo? Porque assim, lá é muito antigo, e aí foi dividindo, então tem os filhos, os primos, e aí tem um monte de famílias muito grandes que moram lá. E o que foi, que a gente descobriu de diferencial lá, é que às vezes você tem áreas rurais em que as pessoas vão trabalhar em outros lugares. Só saem para trabalhar na cidade e só dormem. Ou então elas vão para trabalhar elas têm uma propriedade pequenininha e trabalham numa propriedade maior de empregada para outra. E lá nessa comunidade, além dessa questão dela ser mais familiar, ela também tem uma certa autossuficiência. Então você tem lá muito mais uma produção de subsistência, e você tem umas outras, as pessoas têm outras atividades lá, prestação de serviço. Então é uma comunidade em que as pessoas ficam lá o tempo todo. E as crianças, elas têm uma atenção, acredito eu, um pouco mais próxima dos pais, porque eles estão lá durante o dia e acompanham as crianças naquela escola. Então a segurança de ter uma escola naquela comunidade próxima, que os pais possam, em 5 minutos, se precisar, estar lá e atender seu filho, isso é um diferencial para a gente falar, olha, essa escola, essa comunidade aqui, ela está merecendo alguma coisa, sim. E aí isso nos encantou e levou a nossa escolha pela escola. Muito interessante, porque alguém até me perguntou se vocês moravam, ou tinha famílias que moravam lá, que residiam lá nessa comunidade. Eu falei, olha, eu não sei. E é muito interessante o senhor falar, contar como que vocês conheceram, né, essa comunidade. É muito interessante. Nós não somos daqui da região, nós viemos de Belo Horizonte há alguns anos, fomos adotados por Caratinga e região. E assim, todo projeto que a gente pensa com o coração e com a razão. A gente pensa onde é que essa intervenção pode ter um impacto mais positivo na vida das pessoas. O objetivo é sempre isso, trazer um impacto positivo, fazer uma diferença positiva na vida das pessoas. Então, as nossas escolhas são sempre pautadas nessa objetividade, e aí o coração vai acompanhando. Isso é muito, muito bom. E no caso, doutor, eu imagino que com esse projeto que vocês têm, a partir de agora, essa inauguração dessa biblioteca que é maravilhosa, imagino que muitas escolas talvez vão até solicitar que vocês possam idealizar ou lançar um projeto nessa escola, porque imagino que uma escola que ela é privilegiada com uma biblioteca como vocês planejaram e realizaram nessa comunidade, Córrego dos Ferreiros, imagino que outras escolas também ficariam honradas, lisonjeadas de terem uma biblioteca como essa na sua escola, porque muitas escolas ainda não têm esse privilégio, né? Então, assim, acredito eu que muitas outras bibliotecas virão. Quando a gente
falando um pouquinho de legislação, atualmente existe uma legislação que ela fala que toda escola ela tem que ter equipamentos básicos. E um dos equipamentos básicos é uma sala de leitura ou biblioteca. Então, assim, existe uma política pública já em andamento e isso é muito bom, a gente fica muito satisfeito porque até alguns anos atrás a quantidade de escolas sem biblioteca, se você fosse olhar, era mais da metade das escolas que não tinham biblioteca. E o que a gente pensa de biblioteca, na verdade, o que a gente quer apresentar não é simplesmente o conceito de um conceito técnico, digamos assim, de uma estante com livros e o acesso a livros. Então, essa questão de montar uma biblioteca com mesa, com livros, com estante, ela é uma coisa que hoje em dia a gente está muito feliz de ver que está acontecendo e está popularizando mais. Sim. Mas o que a gente pensou nesse trabalho, além dessa montagem, é uma coisa um pouco mais lúdica, porque aí eu posso contar da minha experiência com bibliotecas, de quando eu era criança. Eu, com 7 anos, eu fui morar em Belo Horizonte com meus pais e eu morava no centro da cidade. O centro da cidade é assim, eu brincava que eu não podia, se eu saísse para jogar a bola na rua, não ia durar 1 minuto e a bola já ia estar no meio dos carros. É perigoso, né? Então, lá a criação é bem diferente, é mais corrida, e os pais, eles têm um pouco mais, eles seguram mais os filhos em casa. E eu tinha a sorte de morar de frente a uma biblioteca, a biblioteca do SESC, o Serviço Social do Comércio, que existia lá na época. E aquela biblioteca era o meu local de refúgio, porque a minha mãe deixava aí, que era só atravessar a rua, e eu ficava lá dentro. E lá, igual como eu falei com as crianças no dia do lançamento do livro, essa biblioteca era o lugar onde eu podia viver 1 milhão de aventuras. Lá eu podia ser detetive, podia ser caçador, podia ser astronauta, e era aquele mundo mágico que me chamava na biblioteca. Então é um pouco de trazer esse espaço, né, Flávia, que a gente pensou quando idealizou a biblioteca. A minha experiência com biblioteca foi bem diferente do Anderson. Na primeira escola que eu estudei, eu não tinha biblioteca e nem acesso a nenhum livro, a não ser livro didático, que era só emprestado no momento da lição e devolvido. Na segunda escola, já na época do 5º ano, tinha uma biblioteca na escola, mas ela ficava trancada a maior parte do tempo. Lá pela 7ª série, já com uns 12 anos, eu descobri que a biblioteca ficava aberta na hora do recreio. E eram só 15 minutos. Como eu estudava fora, eu acordava muito cedo, não tinha como tomar café em casa. A hora do recreio, escola pública, era para poder merendar, que já era o almoço. Eu ia chegar em casa já bem tarde, depois de percorrer os vários quilômetros até a minha casa. Então eu descia correndo as escadas para poder ser a primeira da fila da merenda e conseguir comer rápido e chegar na biblioteca e ter pelo menos uns 10 minutos para poder escolher o livro que eu queria. Então, assim, a biblioteca era um lugar muito especial para mim, era um prêmio, era o lugar do sonho. E ela foi meu refúgio também em momentos muito difíceis que eu passei na minha vida, porque quando a realidade é dura demais, a gente consegue descansar um pouco dela através dos livros. E diferente de ser uma fuga da realidade, tá mais para um alívio, ela também dá ferramentas para poder lidar com a dureza da realidade. Realmente. Então essa biblioteca, ela já montar uma biblioteca, criar uma biblioteca já é um sonho muito antigo nosso por motivos iguais e diferentes, mas pessoalmente falando, eu montei essa biblioteca com muito carinho. Essa é a biblioteca que eu queria ter tido quando eu era criança. Por isso, cada detalhe mínimo foi pensado, foi planejado, porque os livros, eles literalmente mudaram a minha vida. E eu quero que eles
possam agora ter a oportunidade de mudar a vida das pessoas, de tocar no coração para que elas façam as escolhas que elas quiserem para ter a vida que elas desejam. Isso é lindo, né? De se ouvir. Realmente. Aí a gente... Quando a gente era criança, a gente compartilha isso, a gente ficava o máximo que podia e às vezes a bibliotecária ou a responsável tinha que ir lá, ou expulsava a gente, ou ia lá alguém buscar. Já tá na hora de fechar a biblioteca. Que tem que ir embora. E aí a nossa intenção era criar esse espaço realmente que não é só um espaço de leitura, é um espaço de mágica, é um espaço de aventura, é um espaço que as crianças entrem e fiquem encantadas e não queiram mais sair dali. E nisso eu realizei meu sonho, Raquel. Eu falava o tempo todo, porque a gente começou esse projeto em abril, então foram vários meses, né, para chegar até onde foi. Quando eu entrei na biblioteca, eu olhei e falei assim, nossa, tá lindo, mas não parece que deu esse trabalho todo. Mas o meu sonho esse tempo todo era, eu quero um lugar onde as crianças não queiram sair. Eu quero construir um espaço onde as crianças estejam tão à vontade, tão em casa, que façam pirraça na hora de sair. E no dia da biblioteca, no dia da inauguração, foi muito mágico isso, porque Deus me proporcionou observar, sabe, testemunhar que o meu desejo foi realizado. Tinha uma mãe lá falando, bora fulana, a gente tem que ir. Ele, não mãe, deixa eu ficar só mais um pouquinho. Aí ela, mas a biblioteca mal abriu, você já virou um piolho de biblioteca? Vambora daqui. E muito brava, porque ela tinha os afazeres. E as outras crianças que ficaram até o final também, todos queriam ficar mais, né? Queriam, e aí chegou um momento que a gente tinha que ir embora, só estávamos nós na biblioteca e algumas crianças, as mães funcionárias da escola estavam resolvendo as últimas questões e tal. E aí a gente pediu, gente, vamos embora, depois a gente volta, até na hora da biblioteca fechar. As crianças, elas resistiram muito a sair. Teve uma menininha que me chamou a atenção, porque ela ignorou a gente categoricamente. Ela fingiu que não era conosco e ficou até o último momento. Eu falei, parece coisa da roça, que você tem que chegar na porta, às vezes tem essas histórias, né? E colocou a vassoura lá atrás. Os meninos foram quase que varridos assim para fora da biblioteca, com dor no coração, porque a gente queria que eles mudassem para lá. Muito, muito bom, né? Isso é muito gratificante, imagino, né, para vocês. E um outro ponto que eu acho que essa biblioteca ela pode ser reconhecida assim como única é que ela foi batizada e ela vem dessa história do livro da Lili Peixinha. Esse livro lindo. Ela é a biblioteca da Lili Peixinha. Eu acredito que, por mais que você tenha instituições bem feitas, você tenha estruturas corretas e funcionando, precisa de ter um toque humano, precisa valorizar as pessoas para que aquilo tenha realmente uma alma, para que as pessoas consigam identificar que existe uma alma ali que merece ser cuidada e que vai acolher. É um fundamento, né? Porque a história desse livro, que foi o nome da biblioteca, né? Biblioteca Lili Peixinha, a história desse livro, quem lê essa história, criança que lê essa história, eu já li, percebe que realmente a pessoa que vocês homenagearam, né, ela realmente marcou a vida dos filhos e marcou a vida das pessoas, não só dos filhos. Ela queria que todos estudassem, não só os seus filhos, mas os filhos da amiga, da irmã, de todos, né? A Marli, Lili, era minha mãe. E ela, nossa, ela se esforçou muito, ela trabalhou muito para que nós estudássemos. E ia atrás dos vizinhos, ia na igreja avisar, gente, vai ter prova de seleção para tal curso, a gente tem curso de graça. A gente vivia numa comunidade que era quase uma comunidade rural, muito simples também. E ela não tinha medo de que a gente disputasse a vaga para conseguir tal curso com os vizinhos todos. Ela divulgava a informação, ela estava sempre por perto, e era uma comunidade em que todo mundo se ajudava. Então, se uma passasse e visse o filho da outra matando aula, podia ter certeza que a informação ia circular e aquele menino ia entrar na escola, ia entrar na linha.
E hoje, graças a Deus, a gente tem lá exemplos de pessoas que tiveram a vida mudada com a educação. A minha mãe conseguiu estudar até a 4ª série, sonhou em ser professora a vida toda e não conseguiu. E eu me formei professora uns anos depois. Realizou o sonho dela. Realizei o sonho dela. Fugi, porque eu entendi que no Tribunal de Justiça eu conseguiria fazer uma diferença maior para mais crianças do que na sala de aula com algumas turmas. Então, assim, eu fugi, mas eu estou sempre dentro da escola, né? E eu tenho certeza que ela está muito feliz agora. Lidar com esse projeto da biblioteca foi ao mesmo tempo mágico, muito gratificante e muito doloroso, porque o tempo todo as pessoas entravam em contato falando: que saudade da Peixinha, que saudade que ela deixou. Fulano hoje estudou por causa dela. Nossa, a Lili fez a diferença na minha vida. Nossa, que bom que vocês estão mostrando para o mundo a pessoa que ela foi. Isso foi a forma que você honrou ela, né? Está honrando ela. Eu acho que esse livro é honrar a memória, né, da sua mãe. Porque contar a história dela, né? E imagina um misto de emoções, né, Flávia, no seu coração. Né? Emoções de alegria, de felicidade pelo lançamento do livro, por poder homenageá-la, e também a emoção de não tê-la mais aqui, né? Mas o que fica, acho que o que fica pra gente é isso, é poder, ela deixou um legado e está se realizando, né? E eu tenho muita fé que Deus não faz nada que não tenha que ser feito. O caminho que a gente segue é esse mesmo e tem motivos para isso. E Deus me honrou com o Anderson, essa pessoa super sensível, que conheceu a história da minha mãe, conviveu com a minha mãe, virou peixinho da Lili também, e escreveu a história dela de uma maneira tão lúdica, tão delicada. Então, assim, minha mãe está muito honrada com a escrita dele, com os desenhos que a Nayara fez para ilustrar. Gente, várias pessoas em situações diferentes me disseram que ficaram com medo de uma das páginas onde o pai conta para os filhos o perigo de nadar pelo mar atrás do conhecimento. Várias pessoas disseram: que medo, que medo. E assim, várias coincidências aconteceram. A cor favorita da minha mãe era amarelo. Eu nem sabia. E foi a cor que a Nayara escolheu, porque a gente deu a ela liberdade para poder fazer o que o coração dela mandasse. E a espiritualidade, os anjinhos estavam ali. Acho que a minha mãe deu uma puxadinha no pé dela também, de vez em quando, ao longo do processo, para poder fazer várias coincidências acontecerem. E a Nayara ilustrou a partir da história que o doutor levou para ela, né, doutor? Sim. A história da dona Marli, sua sogra, né? Aí a Nayara, a partir desse momento, ela começou a criar esses desenhos. E imagino que, assim, a sensação de ver esse livro pronto agora para vocês, assim, acho que é até difícil de escrever, né? E, assim, eu fico feliz da Nayara ter feito parte desse projeto tão edificante, assim, que acho que esse projeto da leitura em si é um projeto que gera sonhos e realiza sonhos também. Porque cria na criança a idealização e de sonhar e que ela pode realizar. É esse que é o objetivo que vocês têm de promover na criança esse pensamento, para que ela possa crescer entendendo que ela pode realizar os sonhos que ela idealizar. Mas como assim, no dia, a sensação, aquela sensação de ver o quanto vocês trabalharam, né? Sentir tudo sendo realizado naquele momento ali, imagino que para vocês, assim, como que pode ser descrito isso? Olha, Raquel, esse não é o meu primeiro livro, mas o processo de criação desse livro, ele foi muito mais compartilhado do que os outros, porque ele não foi o livro do Macaco Vermelho, as histórias elas já existiam. E aí o livro do Macaco Vermelho, ele veio
e ele foi criado, digamos assim, só enquanto livro. A história da Lili Peixinha, ele foi um livro que ele foi construído de forma muito mais coletiva e, puxando aí pelo que você acabou de falar, de uma forma até familiar. Então, assim, todo o processo de criação, a Nayara mandava para a gente, uma outra pessoa dava uma ideia, a gente pensava como que a ideia do livro ia ser transportada para a biblioteca, como que aquela linguagem ela ia impactar as pessoas, tanto as crianças quanto os pais das crianças. E aí eu acho que o que mais embora eu não tenha muito tempo para dedicar a isso, que eu tenho os meus afazeres, né, de juiz, um pouquinho eu pude conviver com uma coisa que, assim, é uma satisfação pessoal, porque eu amo a arte, eu amo a literatura, eu amo o expressar, e a arte é isso, é você dar um pouco de você para as outras pessoas. E aí eu pude, um pouquinho que seja, compartilhar esse sentimento. Compartilhei um pouquinho com a Nayara, mesmo a distâncias, mesmo sem encontrar, mas aí via as mensagens e aí conversava com a Flávia e passava para ela, conversar com a Luciene, que fez o bordado e fez também algumas almofadas, algumas camisetas, para trazer a Lili Peixinha para um outro tipo de linguagem, acho que mais antiga mesmo, dos mais antigos, né? Porque o que a Nayara fez é uma linguagem muito mais de computador e muito mais fluida, muito mais para jovem, vamos falar assim, né? Sem revelar na cidade. Atinge muito mais os jovens e crianças. Mas essa história, e aí isso eu tive a resposta das pessoas lá no dia da inauguração. A história da Lili Peixinha não deixa de ser uma história universal, porque todas as famílias, todas as comunidades, elas têm uma Lili Peixinha. E a gente toma como exemplo as mulheres têm sempre esse ímpeto de doação, esse ímpeto de se doar para os filhos. Algumas pessoas falaram para mim que identificaram aquela história na própria família. E uma moça lá da comunidade dos Ferreira chegou para mim e falou: nossa, na minha família, a minha mãe, essa é a história dela, porque ela também queria ser professora, ela estudou até a 4ª série, isso nem está no livro, mas assim, teve essa coincidência, e ela fez de tudo para estudar os filhos. E essa moça, ela também já tinha perdido a mãe dela, então assim, ela conseguiu identificar, e aquilo foi uma forma de honrar também as famílias das pessoas que têm acesso à história. Realmente, realmente isso mesmo. E a gente percebe o quanto a gente precisa uns dos outros, né? O ser humano precisa um do outro. Esse legado que a dona Marli deixou foi, acho que demonstra isso. O que ela tinha, né? O que ela queria, que outras pessoas tivessem mais conhecimento, além dos filhos dela, né? Ela demonstrou isso para outras famílias também. E agora, sendo deixado nesse livro, essa história, realmente, como o senhor mencionou, muitas famílias se identificam por isso, porque muitas famílias agora se sentiram até realizadas através desse livro, honrando seus entes queridos que também tinham esse sonho, como a dona Marli. É isso que a gente espera. É verdade. Gente, nós vamos ver as fotos, né? Do momento mágico que foi a inauguração da biblioteca Lili Peixinha e o lançamento do livro, né? Vamos ver algumas fotos aqui. Quem não estava presente vai poder assistir. Gente, essa é a biblioteca, né? Gente, ficou maravilhosa. Esse cartaz foi feito por uma amiga, ela chama de cartaz, mas para mim é um quadro, com muito carinho para a biblioteca. E ficou lindo. Se a gente observar, a Lili Peixinha está seguindo com os filhos em direção à biblioteca no fundo do mar. É verdade. É o macaco vermelho. O acervo, né? Vocês ganharam alguns acervos? Foram presenteados com alguns acervos? Sim, a gente fez
uma campanha, recebemos livros de editoras, a Livraria Caratinga nos presenteou com alguns. Muitas pessoas que conheceram a minha mãe fizeram campanha também. Recebemos doações de outras bibliotecas para cá. A Mari fez essa árvore linda, os desenhos na parte externa da biblioteca e também as nuvens no céu, o tronco da árvore, ela que organizou macaco vermelho, toda essa lindeza. O macaco vermelho. E eu vi ali também que tem um avião. Esse avião foi a minha grande vitória. Quando a gente começou a pensar em montar a biblioteca, eu falei, eu vou pôr um avião dentro da biblioteca. E me disseram, mas você é doida? Falei, sou e tenho carteirinha e nós vamos colocar um avião lá dentro. E os meninos amam. Nossa, imagina como eles devem ficar todos... Eles sentam dentro do avião, pegam o livro, colocam o chapeuzinho de aviador. Olha. A gente colocou a adesivação do Pequeno Príncipe para poder fazer um link, né, com um livro que é um clássico da literatura. Foi tudo pensado com muito carinho, muito detalhadamente. Realmente ficou maravilhosa. Essa biblioteca é a biblioteca dos sonhos de toda criança. Teve um evento lá na escola, né? Que aí foram convidados todos os alunos, os pais, o pessoal da comunidade. E as crianças fizeram uma apresentação, cantaram uma música. E cada criança e cada família foi presenteada com um livro, porque o livro ele não é vendido, ele é feito dentro do projeto para distribuição gratuita. Sim. E foi muito bacana ver as crianças com o livrinho na mão. E algumas estavam muito ansiosas mesmo para ver o livro, porque parece que elas ficaram o ano inteiro esperando, porque estava tendo a obra e as professoras explicavam o que ia ser, só que aí não podia falar muito. E as crianças estavam muito ansiosas e a equipe também da escola estava muito ansiosa. E aí quando teve a gente teve a inauguração, né? A biblioteca ficou pequena. Depois vai ter mais foto aí da biblioteca cheia de gente, cheia de criança. Nossa, eles estavam mesmo naquela expectativa, os olhinhos até brilhavam. Eu estive presente, né? Pude presenciar esse momento tão maravilhoso que as crianças realmente elas estavam muito empolgadas, felizes. Olha que lindo. E a gente tem que aqui reconhecer e enaltecer a atenção que foi dada aos detalhes, né, Flávia? Sim, nossa, a Prefeitura de Santa Bárbara foi uma parceiraça, assim. A Vilma, prefeita, cuidou de todos os detalhes com muito carinho, sou muito grata. Ela tinha uma outra obra que ela estava fazendo na escola da quadra, ela parou a obra da quadra, deu prioridade à biblioteca, à reforma. Os detalhes, a cerimônia... uma sala de aula nova. Extra. Os meninos da escola ficaram bem apertadinhos, porque era muita reforma ao mesmo tempo. Eu soube que 2 primeiros anos tiveram que temporariamente dividir a mesma sala, e foi feito 2 primeiros períodos, e foi feito assim, com muito carinho. Cada um contribuiu de uma maneira. A Meire Débora foi uma outra parceiraça, assim, a secretária de Educação. E a cerimônia ela foi muito especial, ela foi pensada de maneira a dar um valor para cada pessoa que contribuiu. Eu fiquei muito feliz de ver os pedreiros que trabalharam na obra, que eu falei, vem porque vocês fazem parte dessa história, venham para a cerimônia. E eles vieram. A escola, todos os funcionários da escola estavam presentes. A artista que fez os desenhos da escola estava presente. A Janete, que tanto me ajudou, meu chefe, que me ajudou demais, não esteve presente. Mas ele mandou um vídeo dando os parabéns. Então, assim, foram muitas mãos. Muitas pessoas apoiaram esse projeto porque para que ele se concretizasse, né? E realmente ficou, por isso ficou esse projeto tão lindo e maravilhoso. As homenagens que foram feitas. Então, assim, foi tudo muito pessoal, muito mágico.
Foi muito lindo. Eu estive presente, tive essa honra de estar presente, realmente senti que realmente as pessoas se empenharam muito, né, para que acontecesse, as pessoas da comunidade, as famílias, né, da comunidade. Eu ouvi até mães dizendo que os filhos estavam ansiosos por esse momento. Então, assim, acredito que essa biblioteca realmente é um marco nessa comunidade. Vai fazer muita diferença. Teve até um menininho, ele falou com você, né, meu bem, que ele estava triste porque ele estava saindo da escola. Ele estava lá no meio dos livros. Só porque eu tô saindo da escola, fazendo biquinho, eu falei, não, mas não tem disso não. A gente já combinou tudo com a secretária de educação, com a Madalena, diretora, que você vai poder continuar usando a biblioteca. Mas eu vou estar estudando em outra escola. Mas você pode vir aqui quando você não tiver e usar a bibliotecária. A secretária de educação e a Vilma vão conseguir pra gente, já estão com uma pessoa para ser bibliotecária, para essa biblioteca ficar aberta muito mais tempo. Ótimo. Quando eu disse isso para ele pulou no meu pescoço, me abraçou. Eu te amo! Obrigada, 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 obrigada. Gente, imagino que é muito gratificante para vocês, né? Eu sinto assim, o quanto vocês estão felizes, alegres por essa realização, né? Realmente é maravilhoso. Parabéns, viu? Vocês estão de parabéns mesmo por promover essa realização na vida dessas crianças, né? Realmente é uma realização. Parabéns para nós e para tanta gente. A Bela, da Bela Fantasias, a Vânia, da Bela Fantasias, doou muitas fantasias e acessórios lindos pra gente. O pessoal do fórum, que nos doou essas estantes ali, que ficaram tão bem, nem parece aquelas estantes de processo tão sérias. O pessoal que fez os móveis planejados da RN Móveis. A Mari, que fez tanta coisa linda, tanta arte linda. Muitos artistas, né? Muitos participaram. Artistas. As bibliotecas que nos doaram livros. A minha irmã Grazi, ela tem contato com Deus e todo mundo em Belo Horizonte, assim, na comunidade de Sabará mesmo, onde a minha mãe viveu. Muita gente a procurou com doação de livros. Então, assim, mais da metade do acervo nós conseguimos em torno de... Nessa biblioteca aí, não parece, mas tem pouco mais de 2.000 livros. Nossa. Mais da metade veio de Belo Horizonte, veio livro de Lagoa Santa, veio livro de vários lugares. Pessoas muito simples que trabalharam com minha mãe, que falavam, eu vou fazer um Pix para comprar livro para a biblioteca. Todos queriam participar desse momento, né? Não posso deixar de citar os patrocinadores. Os bancos, o Banco Sicoob Credileste, o Cartório de Registro de Imóveis, a Favene. Muita gente nos ajudou de muitas maneiras diferentes. Que bom, né? E nesse dia da inauguração, a gente não consegue acompanhar o dia a dia, muitas vezes. Mas para mim foi muito bacana, acho que para a Flávia também, eu não pude acompanhar as visitas das crianças. Como a gente tinha falado no começo, parte do projeto é aproximar as crianças dos sonhos. Então, eu consegui ver algumas crianças e identificar algumas crianças que tinham o sonho de ser médicas, que foram no hospital, tem até reportagem. Eu não pude acompanhar por causa do trabalho, mas poder ver elas ali e a carinha delas, alguns dos meninos que foram no batalhão da PM também. Uma que ela foi no laboratório de análises clínicas, né? É mesmo? Ficou muito bonitinha ela e assim, ela estava lá gravaram ela com um microscópio grandão, ela tão pequenininha de jaleco, olhando o microscópio como uma cientista mesmo. Então, poder ver essas crianças assim, é o que eu sempre digo, esse toque pessoal, eu costumo dizer que essas crianças, quando elas colocam no papel, elas começam a realizar. Porque quando você sonha, você pode ter vários sonhos. E os sonhos vão mudando. Mas a partir do momento que você coloca no papel aquele sonho que você quer ser, o seu sonho de futuro, a partir dali você já está começando a realizar. Você já está começando a ver materializado aquele sonho. Aí é só correr atrás. E eu vendo vocês, né, mencionarem
como realizar os sonhos, correr atrás. É fazer algo para que aconteça, né, doutor? É trabalhar para que isso venha a se realizar. E essa ideia que vocês tiveram de levar a criança até o sonho dela, por exemplo, levar a criança até um hospital, perto do médico. Se ela deseja ser médica, ela viu o médico de perto, né? Ela viu ele o ambiente de trabalho dele. Acho que isso desperta na criança o concretizar. Não, olha, alguém conseguiu, eu posso conseguir. E a criança, tudo que acontece na infância marca, né? Para sempre. Eles jamais vão esquecer isso. Tem uma história bonitinha que a Flávia conta que ela viu o menininho falando lá na escola do SESI. Ah, sim, do escritor, né? Nós fomos fazer, Anderson foi dar uma palestra lá na escola que funcionava no SESI, e os meninos foram informados, tá vindo o juiz aqui, ele escreveu um livro e tal, e hoje ele vai conversar com vocês, vai contar a história. Aí os meninos, como assim? Ele escreveu o livro e ele vai vir aqui. Engraçado, eles nem se tocaram o fato de ser juiz, mas ele é um escritor e vem aqui? Ele vem. Mas ele existe? Porque a distância que separa a gente dos livros e dos autores costuma ser muito grande, né? Então eles ficaram com aquilo na cabeça. Quando a gente estava chegando, assim, entrando na escola, os meninos começaram, olha lá, ele existe, ele existe. E a gente sem entender nada, né? E aí daí a pouco tinha um monte de meninos na grade da escola assim, ele existe, ele existe. Porque pra criança, né? Eu sempre falo que quando a gente vê uma coisa pela televisão, acho que a gente, porque é o mais comum, né, que a gente cresceu vendo hoje na internet, talvez a gente não tenha aquela ficha, a gente não consiga identificar o que é real e o que é imaginário. Mas quando tá ali frente a frente, conversando, respondendo, aí você consegue identificar que é real. E a criança consegue identificar, e os padrinhos são assim, agradecer nominalmente a cada um, se pudesse, a gente faria, mas assim, às vezes a gente não tem nem contato. É alguém que a gente conhece que indica um padrinho que viabiliza a visita. Mas assim, eles têm um carinho muito grande, conversam, explicam e contam onde estudaram. E a criança percebe que aquela figura, aquele sonho já foi criança igual ela um dia. Verdade. E se aquela pessoa conseguiu alcançar, por que ela, criança, não vai conseguir? Realmente é incrível. A criança, quando ela tem contato de perto, né, ela pode tocar, pode ver, não, realmente... Ele, como a história que o senhor contou, né, a sua história, quando criança, acho que é muito interessante. Hoje o senhor é juiz, né? A criança saber, ele foi uma criança que não tinha, a mãe dele não deixava ele brincar, não podia, mas ele foi na biblioteca e ele estudou, ele sonhou e aconteceu. Eu acho que isso realmente é marcante para a criança, ver ali de perto. Isso sentir o faz toda a gosto diferença. Da realização do sonho. Verdade, faz toda a diferença na vida dessa criança. Realmente, gente, olha, eu queria parabenizá-los por esse trabalho, por esse projeto, por essa iniciativa. E creio, assim, que muitas crianças ainda vão ser impactadas por esse projeto. E realmente é um trabalho incrível que vocês estão implantando, né, no coração dessas crianças. Essas possibilidades, abrindo portas. É uma porta aberta de sonhos. A porta está aberta, olha, nós estamos abrindo essa porta aqui através dessa biblioteca. Eu vejo dessa forma, acho que vocês abriram uma porta de sonhos que podem ser realizados, né? Então, assim, muito, muito bom, esse trabalho excelente, incrível mesmo. Mas, doutor, a gente quer chamar então a Nayara, né? Sim, tem que chamar a Nayara. Ilustrou o livro. E eu achei interessante que o senhor colocou, que ela ilustrou, ela fez essa parte do desenho, mas eu acho que ela trouxe muita modernidade para esse desenho, nessa época de tecnologia que estamos vivendo hoje, muitas vezes a criança fica muito presa no celular. E a biblioteca é uma forma maravilhosa, né, que existe de tirar essa criança do celular e levar ela para a leitura. E esse livro que eu acho que as crianças
gostam, claro que muitos livros, além, né, a gente está falando desse livro, acho que trouxe essa modernidade no desenho também, né? Sim. Que prende a atenção da criança. O que a gente gosta muito, assim, é que a sensação que eu tenho especificamente é que o livro da Lili Peixinha é uma arca de Noé. As crianças estão representadas pelo desenho, os adultos estão representados como o olhar dos personagens. Todo mundo diz que é muito sensível, que eles identificam pessoas próximas. E os mais velhos estão identificados também pelo bordado. Então tá todo mundo aí na barca, todo mundo junto. Realmente, assim, prende a atenção não só da criança. Esse livro, ele abrangiu, assim, uma faixa etária, acho que todas as faixas etárias. Desde a criança, pequenininha, até o idoso. Gente, porque assim, realmente... O meu avô, pai da Lili Peixinha, quando eu fui mostrar para minha irmã, ela falou assim: "Você deu foto do vô para Nayara? Tá igualzinho." Então, assim, todo mundo se sentiu representado. Ai, gente, é muito interessante. Realmente, uma criatividade nos desenhos. Trouxe vida, né? Sim. Vamos chamar então a Nayara? Pra Nayara. Nayara falar como que foi a sensação, Nayara, né? De participar desse projeto e desenhar, ilustrar esse livro em desenhos. Vamos chamar aqui então a Nayara. Então, gente, eu como mãe, né? Mãe da Nayara, Priscila, fico muito feliz, doutor e Flávia, de ela poder participar desse projeto. Ela já, né, para quem ainda não conhece, já participou de um outro projeto, de um outro livro, né, Nayara? Também, já ilustrou um outro livro. Mas esse momento aqui foi muito marcante. Como que foi, Nayara? Como que é, né, essa sensação de participar desse projeto, de poder ver que você vai participar de um projeto que vai beneficiar muitas crianças, vai abrir portas de sonhos, muitas crianças serão impactadas por essa leitura. Como que é essa sensação? É uma sensação muito boa, poder ver, porque eu era criança também, eu sonhava em ser ilustradora e agora eu consegui. E eu fico muito feliz em ver o livro pronto, uma sensação muito boa. Assim, a história, né, como vocês já mencionaram, o doutor e a Flávia, desse projeto, Nayara estudava uma escola aqui em Caratinga, mesmo, né, Nayara? Quando eles foram. E aí, quando eles chegaram, você lembra desse momento? Como que foi, assim? O que te marcou? Eu lembro, foi em 2018, eu acho. Eu estava no 7º ano e estudava no Sinfrônio Fernandes e era o lançamento do Macaco Vermelho e ele foi dar uma palestra contra o bullying e tal. Aí a professora pediu pra gente fazer um desenho sobre o livro e tal. Eu achei que era só mais um trabalhinho de escola. Aí eu fiz e entreguei e foi isso, eu lembro disso. Aí depois eu até esqueci, tinha até esquecido desse desenho. Aí depois vocês vieram, falaram, aí eu fiquei, verdade. Desde essa época nós já ficamos encantados com o traço da Nayara e essas histórias que eu escrevo, elas são feitas, elas começaram eu contando para as minhas filhas. E o desenho que a Nayara fez na época, a escola faz o portfólio e me entrega. E ele foi assim o predileto das duas. Tanto que a minha mais velha, ela pegou, era um desenho da Dona Onça, com o macaco vermelho no pescoço. Ela se encantou com o desenho, se identificou e ficou usando um tempão o desenho como protetor de tela do celular dela. Eu lembro que na ocasião, quando eu vi aquele desenho, eu falei, essa menina tem que ilustrar a história da Dona Onça. Isso aqui já é a capa pronta. A gente ficou muito apaixonado, muito apaixonado. Só que tudo tem sua hora, né? Mas nós ficamos com você no pensamento. Quando a gente conseguiu, assim, as condições ideais, vamos lançar um livro, quem que vai ilustrar? Aquela menina. E como que foi, assim, para vocês encontrar? Vocês tinham perdido, não tinham contato dela, assim, imagina. Vocês foram na escola, pediram para a diretora? A gente sempre tem o contato, ele é sempre feito com as escolas, né? Entendi. Então, assim, toda a organização, a biblioteca, por exemplo, que a gente fez em convênio. Então, montamos a biblioteca, mas quem vai gerir a partir de agora é a escola.
Então, quando a gente fez o projeto As Palestras, lá na Escola Cifrone Fernandes, a gente fez e recolheu o material e ficou com aquele contato. Então, a gente tem, eu tenho guardado todos os trabalhos, todos os registros. A escola também, ela responde um questionário para falar como é que está indo o projeto e tal, para a gente validar o projeto. E o desenho da Nayara ficou lá guardadinho, que ela assinou no verso, e ficou lá guardadinha. E quando a gente voltou numa outra oportunidade, que a gente falava, não, está na hora da gente mexer com o livro, o diretor, eu não lembro o nome dele agora, ele tinha um desenho dela guardado que ela fez para ele. Aí ele, é a Nayara. Eu não lembro o nome dele. Eu não lembro. Ele tinha guardado na gaveta dele um desenho que ela deu de presente para ele. Não tem pão, mas o desenho estava guardadinho lá. E aí ele que correu atrás e conseguiu o contato pra gente. Nossa, que legal. E interessante, só contar aqui rapidinho. A Nayara, né, ela quando era criança, onde tinha livros, se ela passasse em algum lugar que tivesse livros, aquele livro parava ela. Ela já olhava... Olha um livro! Ela assim, sempre gostou muito de leitura. Desde criança, me lembro quando ela tinha 4 anos e meio, a gente passou perto de uma escola e ela falou, mamãe, eu quero estudar nessa escola, numa outra cidade que a gente morava. E eu falei pra ela, Nayara, espera você ficar um pouquinho maior, aquele coração de mãe, sabe? Que não queria deixar a filha ir pra escola tão cedo, assim, e não era tão cedo assim, né? E ela insistiu, então, quando ela tinha 4 anos e meio, a gente matriculou ela na escolinha. E essa escola, em algum momento, a professora entrou em contato comigo e falou assim, mamãe, por favor, não colorie os desenhos da sua filha. Mandou um recadinho, né, no caderno de desenho. Eu falei, gente, mas não sou eu que... Ela deve... Aí, beleza, fui conversar com a professora. Ela achei que era a irmã mais velha, ou era o pai ou a mãe, alguém, não ela, mas era ela mesma. Então ela falou que achou muito avançado pela idade que ela tinha de colorir tão bem daquela forma. E a partir desse momento, a Nayara começou a ilustrar alguns desenhos. Inclusive, chegou um momento que eu até vi no caderninho dela e falei, Nayara, você... como que você fez esse desenho? Ela era tão pequenininha. Eu pensei que ela tinha colocado em cima de algum outro desenho e só desenhado por cima. Ela mesma que tinha criado. Ela, mamãe, eu que desenhei. Eu falava, é você? Sabe, eu sempre eu falei, peraí. Nossa, minha filha tá fazendo esses desenhos tão lindos. Até hoje tem a pasta guardada. E a gente que é mãe, né, fica toda feliz, toda boa, né, doutor? Posso fazer uma pergunta para Nayara? Claro. Eu quero saber como é que foi para você. Eu sempre gostei muito de livros, sempre gostei, assim, eu sempre tive uma relação muito de endeusamento mesmo pelos autores, de achar que eles eram, assim, pessoas... Nem conhecia, nem tinha internet para saber da história deles. Nossa, mas todos os autores, para mim, Machado de Assis, então, para mim, ele sempre foi uma figura mítica. E aí, quando eu lancei o livro do Macaco Vermelho, eu me vi numa posição que, assim, eu já estava mais velho, já adulto, e aí eu via crianças olhando para mim e as crianças vinham e me reconheciam e traziam um livro para eu assinar. Eu achei isso muito, muito engraçado. E assim, eu vi aquela inversão e realmente era uma coisa muito nova. Eu estava me tornando um ídolo para alguém. Alguém estava vindo, além de poder compartilhar o meu trabalho, estava gostando do que eu estava fazendo. E isso, assim, aí você ainda é muito nova, mas assim, o livro, para mim, ele é um filho que está nascendo. É a mesma sensação que eu tenho. Aí eu queria ver com você, não sei se você já passou por isso, mas lá no dia da inauguração a gente montou uma mesa de autógrafos e as crianças faziam fila para pegar o autógrafo seu também. Como é que foi? Nossa, foi muito louco, porque é estranho até, porque eu não sei explicar. E antes até, eu me lembro, só falando rapidinho, talvez vai até te ajudar você a falar o que você está sentindo, porque às vezes é difícil expressar, mas assim, antes até de ser mencionado que teria a mesa para que ela se sentasse para dar os autógrafos,
muitas crianças já estavam procurando ela. Aqui, dá um autógrafo aqui. Quando foi fazendo fila. Quando o pessoal foi lá para inaugurar a biblioteca, um monte de criança veio me rodear. Fiquei, nossa, que isso? Aí eu assinei, claro, mas eu fiquei chocada, porque eu nunca imaginei que eu ia passar por isso, mas foi uma sensação muito, muito boa. E assim, trabalhar com criança é uma coisa tão pura. É uma coisa que, assim, você vê no olho deles que é verdade aquilo que eles estão te falando, aquela admiração, aquela felicidade que eles estão. Realmente. Criança, ela é sempre sincera, né? Muito sincera, ela fala mesmo aquilo que o coração está sentindo, né? E teve até algumas crianças que viraram, nossa, eu amei o desenho do livro. Eu ficava, ai, que bom, obrigada. Porque eu acho que quando a criança elogia, é diferente. É diferente. Realmente eu acho que, assim, quando ela elogia, por exemplo, falou, gostei mesmo do desenho, você sente que ela realmente foi impactada com aquilo ali, né? Realmente alcançou o coração, né? E isso faz diferença. Mas, Nayara, você se inspira em algum, por exemplo, desenho, quando você vai desenhar, você tem algum critério para você criar um desenho? No geral, não, eu só vou fazendo. Depende. Às vezes sim, mas às vezes não. Depende muito. Por exemplo, no caso aqui foi a história, né? Nesse caso, não. Eu só ia lendo a história, os versos, e aí eu ia imaginando na minha cabeça e tentava fazer conforme a imaginação. Aí não teve nada em específico assim, não. Por Nayara, uma coisa que me encantou muito, acho que eu não cheguei a falar com você sobre isso. Você teve acesso às outras histórias do Macaco Vermelho, porque além do livro do Macaco Vermelho, tem várias outras histórias. E elas estão presentes no livro. Então, assim, a Lili Peixinha está no universo do Macaco Vermelho, porque tem a história da ararinha, tem a ararinha ali, tem os jacarés vegetarianos, eles foram muito bem colocados ali. Então, assim, tem todo um contexto. E para complicar ainda mais a situação, a minha mais nova anda numa loucura com capivaras. Sério? Ela só pensa em capivara, desenha capivara de pelúcia, cobertor de capivara, aniversário de capivara. Na hora que ela pegou o livro e tinha uma ilustração de uma capivara lá, ela ficou enlouquecida. E as pessoas que têm contato com a gente falaram assim, nossa, você é danada, você pediu ela para colocar uma capivara por causa da Ana Clara. Eu falei, juro que não, isso foi a Nayara que colocou. Assim, ela não tá no Macaco Vermelho, ela estava no imaginário aqui da minha casa e a Nayara captou isso de alguma forma, porque eu não cheguei a comentar nada com ela, e colocou. Com relação aos outros bichos que estão ali, você se lembrou das histórias? Foi intencional, assim? Não, na verdade eu queria colocar alguma coisa mais brasileira, entre aspas, a capivara, a arara azul. Aí eu queria trazer mais isso pro livro. Bacana. Sempre me perguntam, Nayara, aí sempre que eu vou nas escolas, os meninos adoram perguntar. Espero que um dia você passe por isso também. Mas assim, eu acho importante falar, porque sempre me perguntam, as histórias que eu escrevo, elas são histórias pequenininhas, histórias para contar em 3, 4 minutos. E aí, mas demora muito para escrever a história? Demora. Uma história dessas, assim, se eu pegar para escrever mesmo, eu demoro uns 15 dias para escrever e pensar e reescrever e cortar e levar para o meu público, minhas leitoras betas que estão lá em casa. Gostei disso, não gostei daquilo e tal. Elas são as pessoas que vão aprovar. É o controle de qualidade. Então não é... Tem a inspiração, tem o talento, mas também tem o trabalho que você tem que dedicar àquilo. Um trabalho mesmo braçal. Aí, no desenho, é a mesma coisa? É mais fácil do que eu te descrever? É mais difícil? Depende. Alguns eu demorei mais, outros menos. Porque alguns eu já tinha na minha mente como que eu ia fazer. Outros, às vezes, eu ia tentar colocar o que eu tinha na mente, mas aí não tinha ficado tão bom. Aí eu tive que mudar muita coisa. Então varia muito. Alguns são mais rápidos, outros menos. Então depende muito. E eu vou confessar para vocês que nós falamos, Nayara, faz do jeito que seu coração mandar. Ela mandou os esboços. Quando ela mandou o original, eu falei,
tá lindo, mas cadê isso que tava no esboço? Tava tão lindo, por que você tirou, Nayara? Então, era isso. Eu ficava, ai, não ficou tão legal. Aí, sabe, é diferente do esboço. Aí tem muito disso. E ela, às vezes, vem, como o doutor fala para vocês olharem para ser, como que você disse, controle de qualidade. Ela também me mostra alguns desenhos que ela fala, Nayara, tá maravilhoso, tá? Ah, mas eu não gostei disso aqui. Nayara, tá lindo. Eu, né, como mãe, eu acho maravilhoso. Aí fala, Nayara, tá perfeita. Ela, não, mãe, mas eu acho que isso aqui não ficou legal e tal. Eu também fico assim, né? E eu acho que é uma mensagem que a gente tem que deixar também, toda vez que a gente lida com crianças. Porque hoje em dia tá tudo tão rápido, tão imediato, e as pessoas estão se frustrando tão fácil, que assim, eu acho que é muito importante a gente falar que isso aqui, essa peixinha, essa ilustração, esse cuidado com o fundo e com a expressão e com o bigode, todo mundo adorou os bigodes. E o dedinho? Isso não vem de uma vez só, né? É um trabalho que você faz e não fica bom, e você vai continuar trabalhando em cima e refazer, e nunca fica pronto da primeira vez. Nunca vai ficar pronto da primeira vez. Todo o trabalho que ele é bonito e ele toca as pessoas, seja no seu desenho, na sua ilustração, seja na minha escrita, na minha contação de história, ele é um trabalho que ele precisa estar sempre sendo feito e refeito. A gente não faz uma coisa para dar certo da primeira vez. Tem que ter persistência, né? Tem que ter persistência. E os detalhes, esses detalhes que você tem que pensar, repensar, fazer, refazer, né? Tudo que vale a pena leva tempo, né? O tempo da gente colocar o amor ali, o tempo da gente se doar, de colocar ali um pouquinho da gente, um pedação do mundo, o amor da mãe. Então, se for ser rápido, normalmente não vai ficar. Porque realmente é uma construção, né? Tudo que você vai construir demanda tempo, é um processo, né? Cada dia um tijolinho. Não é? Então, realmente, um livro também é um processo, né? Que demanda tempo, que demanda... É pensar, é muito pensamento, né? Queimar os neurônios, é pensar, analisar. Realmente é interessante. Mas, eu acho assim, eu como mãe, né? Para falar, né, doutor e Flávia? Eu fico muito feliz, né? E agradecida, assim, a Deus pela minha filha, né? E ela é uma criança, ela sempre foi uma criança, hoje ela não é mais criança. A gente que é mãe às vezes acha que é criança, mas a Nayara, desde quando criança, ela sempre falava em presentear alguém, ela já pensava em um livro, não é, Nayara? E quais os livros, assim, que você já leu que te marcaram muito, assim? Eu gosto muito do Meu Pé de Laranja Lima. É um que eu gosto bastante. Tem algum ilustrador que você já se identificou, que você já, como que eu falo, já se pautou nesses desenhos para talvez construir algum desenho? Não. Não? Sempre é a sua criação mesmo? Da minha mesmo? cabeça mesmo, já só vou fazer. É isso que é interessante, que eu acho, porque criar, né? Você criar, isso é uma assinatura, é uma coisa que quando você cria o conhecimento, ninguém tira, ninguém faz, ninguém copia, vamos dizer assim. E quando você cria algo, alguém pode copiar, mas criar igual não existe, né? Isso é muito interessante. E então, assim, fazer parte desse projeto, então, para você foi muito satisfatório? Claro, foi maravilhoso. Saber que crianças vão ler esse livro, vão se identificar, né? Talvez alguma criança que gosta de desenhar vai ver, talvez algum dia vai ser eu ilustrando um livro, igual eu fui, então é bom. Então você dá assim uma palavra para talvez uma criança, como você era lá na educação infantil, estava ali desenhando, riscando o caderno, rabiscando o caderno, e você hoje conseguiu, né, realizar esse projeto, participar desse projeto tão lindo. O que você diz para uma criança assim que tem esse sonho? Para nunca desistir, para praticar também. Às vezes tem pessoas que dizem que não vale a pena, porque querendo ou não, essa área de desenhar é muito difícil. Às vezes você conseguir oportunidade,
às vezes tem crianças que moram em lugar que não tem muita acessibilidade a esse tipo de coisa, mas nunca desistir, sempre praticar, escutar o coração, porque às vezes você tenta fazer alguma coisa, mas você quer mesmo fazer aquilo. Então, para nunca desistir, escutar o coração, e é isso, seguir em frente. E aproveitar as oportunidades que surgirem também, claro. né? Claro, porque as oportunidades vão surgindo, né? A gente tem que aproveitar também para que possa crescer. Deus nunca dá um dom à toa para alguém. Verdade. Aquele dom, ele vai servir. Falei isso para Nayara ainda hoje. Ou outro dia, eu tô muito tagarela, dizendo que ela faz o mundo mais bonito através das mãos dela. Deus usa as mãos dela para fazer a beleza no mundo. Amém, verdade. E que Deus possa abençoar vocês, gente, doutor, Flávia, abençoar a Nayara. E assim, que Deus possa continuar usando, né, vocês com esses dons, né, de abençoar vidas, porque a leitura abençoa vidas, eu acredito dessa forma, porque vai gerar conhecimento, né? Que essas crianças possam ser abençoadas, né? Por esses projetos, e que vocês possam continuar semeando, levando essa semente no coração das crianças, sementinha do sonho do coração delas. Que Deus te abençoe, Nayara. Eu, como mãe, fico muito feliz e agradecida a Deus, né, pela vida da minha filha, que é uma bênção como filha, e é realmente essa ilustradora, e já tem outros convites vindo por aí. Então, que Deus possa continuar abençoando sua vida. Obrigada, tá? Nosso sonho é não conseguir um horário na sua agenda, viu? Gente, olha, muito obrigada, doutor Anderson. Muito obrigada, Flávia, por terem aceitado nosso convite, por estar aqui compartilhando, né, comigo e com as pessoas que são nossos seguidores do Diário de Caratinga. Compartilhar essa coisa tão especial que foi a inauguração da biblioteca, que há uns meses atrás era um sonho, né, que estava sendo trabalhado, e agora a gente vê concretizado. É muito bacana, é muito assim, é incrível mesmo, é uma sensação muito boa, e eu fico feliz de fazer parte, né, já estivemos aqui, né, aqui no Diário de Caratinga, no podcast, vocês estavam falando, né, quando eu fui conhecer um pouco mais desse projeto, um pouco mais do trabalho de vocês, e assim, eu fico muito feliz de estar aqui agora hoje, fazendo esse podcast com vocês e falando de como foi realizado, mostrar as fotos de como que foi, né, concretizado esse sonho. E que Deus possa, né, abençoar vocês. E tenho certeza que a comunidade Córrego dos Ferreiros, né? A comunidade Córrego dos Ferreiras em Santa Bárbara está muito feliz, né, muito agradecida por essa iniciativa de vocês, né, que eles possam fazer bom uso, que muitas crianças dessa comunidade, as crianças que ainda virão, né, que serão geradas ainda, possam também ser impactadas e alcançadas por esse projeto tão maravilhoso. Nós que agradecemos o espaço, o apoio, a oportunidade de poder compartilhar e agradecer muita gente que a gente não pode encontrar, mas que vai ver a nossa palavra aqui no seu programa, e te agradecer pelo apoio, pela disponibilidade e por ter nos abençoado com a Nayara também. Essa bênção, Deus fazer como diz a palavra, projeto de Deus, né? Essa bênção, minha filha é um projeto de Deus. Eu fico pensando, a gente começa a analisar, né, como que foi, desde a gravidez, é tão interessante. Gente, quando a Nayara nasceu, ela sempre foi aquela criança tão meiga, tão fofa, sabe? Com os cachinhos. E eu penso, como que Deus tem, né? Como que Deus idealiza os projetos através de nós, né? Que Deus, nós somos projetos de Deus, nós, os seres humanos. Então, assim, isso é uma bênção, uma dádiva de Deus, ser a Nayara. E, assim, o Diário de Caratinga está sempre aqui de portas abertas para vocês, né? E é uma honra, um prazer, uma alegria, né? Poder compartilhar essa notícia tão especial, tão importante, né? Aqui no Diário de Caratinga, para os nossos seguidores que vão assistir esse podcast, de um projeto tão especial como esse, de tantas pessoas que se envolveram, né? Como vocês já comentaram, o apoio que vocês tiveram lá da comunidade, da prefeita, né, de todas as pessoas lá que puderam participar. Eu acredito que todos ficaram felizes de poder participar, né, de um projeto tão bacana como esse.
Então, assim, eu fico feliz de poder estar aqui nesse momento com vocês, que Deus possa continuar abençoando, que muitos outros livros venham, né, doutor? E que outros projetos venham. Agradecer especialmente, Raquel, não dá para citar nomes porque é muita gente, mas o pessoal que nos apoia lá no Fórum de Caratinga. Teve gente que trabalhou, ficou 13 horas dentro da biblioteca, catalogando, montando. Então, assim, muita gente se doou mesmo, acreditando em fazer o bem. Então, que Deus abençoe essas pessoas, né? Muito obrigada. É igual o Anderson falou, é muito difícil registrar nominalmente, mas foi um momento muito importante, muita gente boa nos apoiou. Deus colocou muitos anjos. E agradecer em nome da minha família. Meus irmãos puderam comparecer também, e eles se sentem representados, assim. E agora mais ainda, eu tenho certeza que eles vão ficar numa mitideza danada, compartilhando esse podcast com todo mundo. Imagina, uma realização, né, para a família, realmente. É um sonho. E eu, assim, pegando um gancho assim, que você que está falando, eu me senti, assim, muito feliz também. É uma coisa, assim, que às vezes quem está de fora pensa, mas é uma coisa boba. Meu pai também faleceu há uns anos atrás. Meu pai era uma pessoa que amava a leitura. Meu pai não teve muita oportunidade de estudar muito, mas ele lia muito, ele amava ler, ele lia muito a Bíblia, sabe? Então, assim, ele era amante da leitura. E, assim, até falo que a Nara puxou meu pai, que ele gosta muito de leitura. E, assim, eu fiquei feliz porque, na verdade, o que aconteceu? Meu pai tinha uma caneta, ele amava, ele não saía de casa sem uma caneta no bolso. Ele amava escrever e tal. Então, assim, quando a Nara foi dar os autógrafos, eu tenho uma caneta que eu herdei do meu pai. Aí a Nara dei a caneta para ela assinar, vai autografar. Aí eu falei assim, Nara, vou te dar a caneta do seu avô para você autografar os livros. Eu tenho certeza que se ele estivesse aqui, ele estaria muito feliz, né, com essa realização. Então, assim, mas eu sei que Deus nos deixa viver um tempo, passar um tempo para abençoar vidas, depois Ele nos leva. Então, a gente aproveitar esse momento que a gente está aqui, que a gente pode ajudar outras pessoas, abençoar pessoas, abençoar famílias. Eu acho que é isso que vocês estão fazendo. Eu acho que Deus nos chamou para isso, né? Para que a gente possa entender que a gente precisa uns dos outros. Tudo que a gente vai fazer, a gente não faz nada sozinho, né? A gente faz uma parte, o outro, Deus dá um dom para cada um. Então, todos têm o seu papel aqui, Deus tem um projeto para cada um. Então, eu acredito que quando a gente faz parte de um projeto tão abençoador assim, é motivo de agradecer a Deus. Com certeza. Então, gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês, tá bom? A todos vocês, nossos seguidores do Diário de Caratinga. Olha lá, porque essa aqui tá desligada. A todos vocês, nossos seguidores do Diário de Caratinga, que assistem aqui o podcast Melhor Versão, muito obrigada pela sua atenção. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse podcast para que outras pessoas também possam ser abençoadas e possam ver o quanto um projeto, né, faz a diferença, o quanto uma literatura, uma biblioteca faz a diferença na vida de uma criança. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.